Boa tarde, macumbeiros. Vamos chegando. Ladijane já tá por aí. Ana, sua bênção, Lade. Bem-vinda, bênção, Pai Mateus. Nossa Senhora, acho que essa live vai dar estouro, viu? Sua bênção, Almir, seja bem-vinda. Ou bem-vindo. Tô esperando o povo chegar, tô esperando, já avisei já a Pai Valdemir que eu estou online, tô esperando ele mandar o convite. Gente, vocês aí que fazem parte do grupo Macumba Ordinária, se puderem mandar lá, compartilhar a live lá e nos outros grupos de Macumba, seria interessante pra gente estourar essa live que tá babada. Vamos embora, eu chego, eu tô nervoso. Oh, que meu Pai Exu abençoe, Pai Mateus. 31 pessoas. Caramba. Axé, Feliciano, sua bênção, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Pai Valdemir, se o senhor tiver aí, mande o convite, tá bom? Vamos esperar o pessoal entrar aí mais um pouquinho, que vai entrar mais gente. Quem puder compartilhar aí nos grupos onde as pessoas estão esperando, essa live está sendo falada desde ontem. Senhorita Medusa, seja bem-vinda, minha irmã. Jonathan, bem-vindo, meu irmão. Eu vou até fumar um cigarro, dá licença, viu, gente, que eu tô nervoso. Axé, Feliciano. 42 pessoas estão de queixo caído. Vai bater 100? Minha gente. Essa live é babado. Opa, Henrique. Ô, Lourinho Colofé, meu irmão. Sua bênção. Vai ser dendê. Macumba ordinária, minha filha. A macumba aqui é ordinária. Ah, já chegou o convite do pai, viu? Não, Adriele não. Eu quero o pai Valdemir. Brendo, boa tarde, Brendo. Seja bem-vindo. Brendo, que é a outra parte envolvida, já está online aqui, viu, gente? Também. Hoje, sim, só para manter vocês informados, o que foi que aconteceu? Lá no grupo Macumba Ordinária, o Brendo, que fez a live comigo ontem, começou a soltar alguns conteúdos, certo? De acusação ao axé Omon Leuá, lá de Linha do Tiro. E aí eu perguntei a ele se ele queria um espaço para estar falando sobre isso, porque vocês sabem, uma coisa que eu vi muito foi um monte de sacerdote dizer, realmente, quando o filho sai da casa, ele fala mal, acontece. Mas aí vocês têm que entender que hoje em dia, o que acontece também é muita violência dentro do terreiro e muita gente não fala com medo e saber que uma palavra de um babá vale mais do que a de um Iaô, a do que de um Abiã. Então a gente deu esse espaço a Brendo. E logo em seguida, Pai Valdemir entrou em contato com a página, certo? Falou tudo que ele gostaria de falar e eu disse a ele que a página também estava com espaço aberto, ok? Boa tarde, Leandro, boa tarde, Fernando, bênção a todos, Juliano, boa tarde. E eu disse a ele que a página também está com espaço aberto porque uma história tem dois lados, certo? A gente ouviu o lado de Brendo, lembrando que Brendo por ser Iaô, Brendo por não ter tempo de santo, Brendo não seria ouvido em canto nenhum. A força da palavra de Brendo, que a gente deu aqui no Macumba Ordinária, não teria força em lugar nenhum. Mesmo que ele falasse no grupo, mesmo que ele falasse por aí. Então pronto, então tipo assim, o Macumba Ordinária está aberto sim a ouvir os dois lados. Tem Babalorixá que diz que não se presta a estar aqui, é um direito deles. Mas a nossa página está aberta e eu estou esperando o Pai Valdemir entrar, certo? Não sei se ele já está. Iana, sua bênção, minha irmã. Ai, ela tá pegando fogo. Fernando Juremeiro. Eita, tá todo mundo aqui, axé, família Omoleuá. Vamos embora, que vocês estejam aqui também, porque é interessante ver a visão dos outros filhos, né?
A gente não pode também estar generalizando tudo. Existe a versão de um, a versão de outro, existe a verdade. Axé, Wesley. É sobre isso. E quem é que está falando a verdade? E quem é que vai dizer quem é a verdade? Eu não sou, só estou aqui para perguntar, viu, minha gente? Só sou um entrevistador. Paraíso, Alexandro, sua bênção, meu irmão, seja bem-vindo. Pai Valdemir, assim que o senhor chegar, mande o convite, tá bom? Estou só esperando o seu convite para aceitar. Quem for filho de Valdemir, do Axel Monleuá, puder avisar ele que a gente está online, eu agradeço. Quem for aí dos grupos, Nino, meu irmão, sua bênção, sejam bem-vindos à Preta Véia. Ô Nino, já foi avisado lá no grupo que eu tô online, né? 65 pessoas. Ui, 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 que essa live tá babado. Axel Monleuá, mande o convite, por favor, meu pai. Deixa eu ver se eu consigo mandar o convite pro senhor, viu? Só um momento. Vou lhe achar aqui. Não tá aqui não. Mande o convite para mim, por favor. Henrique. Olorum Colofé, Henrique. Sua bênção, meu irmão. Pronto, aceitei. Vai entrar agora. A gente vai começar a live agora, viu? Quem entrar, entrou. Esperando conectar, gente. Cauã, Olorum Colofé. Colofé, meu irmão. Mestre Arritinha, sua bênção. Eu também, Adriano. Estou torcendo que tudo seja resolvido da melhor forma possível. Mandei o convite. Aceitei seu convite, pai. Pronto. Só não está aparecendo. Ah, apareceu agora. Boa tarde, pai Valdemir. Sua bênção. Sejam bem-vindos. Como é que Axé. o senhor está? Sagrado abençoe. Axé. Estou bem, graças a Deus. Então, pai Valdemir, para a gente não gastar o seu tempo, que eu sei que o senhor é um babalorixá e estava na correria desde ontem, numa festa, como o senhor me falou. Eu queria lhe dar boa tarde, seja bem-vindo a uma Macumba Ordinária e dizer que uma Macumba Ordinária é justamente isso que eu estava falando. A gente sabe que uma história tem suas duas versões. A gente escutou uma versão ontem, certo? E a gente vai escutar a sua versão hoje. Já escutei alguns áudios que foi disponibilizado aí nos grupos do seu lado. E o próprio Brendo também me passou alguns áudios que comprovam algumas coisas. Mas, para começar, boa tarde a todo mundo que está chegando. Boa tarde, pessoal. Bênção a todos. Pai Valdemir, eu gostaria de conhecer o senhor. Por favor, se apresente. Quem é o senhor? Bom, boa tarde, né? Me chamo Babalorixá Valdemir de Xangô, como popularmente o povo me conhece, Gustavo da Mestra Paulina. Né? Sou o atual dirigente do Axé Monleuá, a qual leva à frente junto com minha avó, que é a Yalorixá da casa, né? Que é situada aqui na linha do Tiro, como algumas pessoas já conhecem. Eu fiquei sabendo que o Monleuá eu achei mais antigo da linha do Tiro, né, pai Valdemir? É um dos mais antigos, um dos. Ah, tá, porque o Breno tinha falado que era o mais antigo ontem. O senhor tem quantos anos de santo, pai Valdemir? Eu completei popularmente 21 agora, dia 14 de junho. E nesses 21 anos de santo que o senhor tem, quantos anos de sacerdote? Eu atualmente, né, passei a tomar frente da casa com minha avó, tem de 10 anos, eu acho, tem uns 10 anos à frente, junto com ela. Por que eu estou perguntando isso? Porque é interessante a gente conhecer a sua história para a pergunta que vem a seguir. Nesses 21 anos de santo que o senhor tem, nesse tempo que o senhor tem de sacerdote, quantas vezes o senhor passou por essa situação? Nunca, a primeira, né? Sempre tem que existir a primeira vez. Nunca passei. Estou passando agora. Agora eu quero escutar o que foi que realmente aconteceu para a gente estar aqui hoje, pai Valdemir, por favor. Ontem, né? Vamos começar do início. Conheci Brendo, acho que tem uns 5 anos, né? Eu conheci Brendo, começou a frequentar aqui a casa, passou a gostar da casa, aconteceu umas situações que não vêm ao caso em outra casa de axé, de falecimento, ele me procurou, né, para entrar no axé, isso no mês de abril, se eu não me engano. Entrou na casa, vinha, fez os procedimentos, que tem que ser feito de acordo com cada casa, porque cada casa tem sua regra e sua regalia, né, isso. Quando tombou Jurema na minha casa, se iniciou na minha casa, ao decorrer do tempo, tudo normal. Para mim era um filho que sempre estava presente ao meu lado, sempre ensinando as coisas também a ele, da mesma forma que eu faço com outros.
né? Sempre dedicando amor e tudo mais. O ano passado, dia 6 de junho, certo, do ano passado, a qual fez uma obrigação para o Orixá Xangô, né? E ele estava presente com alguns filhos da casa, e nessa obrigação foi realizado um xirê, uma obrigação. Mais cedo, fui fazer uma obrigação e ele estava na rua conversando com o meu companheiro e meu outro filho, certo? A qual fui chamar o orixá não. Passou tudinho, eu deixei ele do lado de fora, fechei a porta, deixei ele do lado de fora, continuei minhas obrigações e morgou o assunto, certo? Ao passar isso, começou o xirê começou numa paz, ele riu, ele brincou, a gente civilizadamente comungou, sentamos, conversamos, certo? E nesse meio termo do xirê, foi anunciado que iria entrar 5 pessoas na casa, porque minha casa de axé é assim, se vai recolher alguém, a gente não expor, a não ser que já esteja tudo comprado, porque não adianta eu dizer assim, fulano vai entrar, Bertano vai entrar, e na hora acontecer alguma coisa, ou algum imprevisto, e eu ficar com a cara na mão. Não é isso? Então, depois de tudo comprado, tudo organizado, é que a gente vai e anuncia que aquela pessoa vai entrar. Pelo menos da minha casa é assim. Entendeu? E anunciei que iriam entrar 5 pessoas. Inclusive uma delas, meu filho de alguma qual ele não queria que fizesse parte da casa, certo? Que é o Rian, que está até na live, que não queria que fizesse parte da casa. E eu anunciei, e todos, em geral, certo? Viu que ele não gostou. Ele não gostou, fechou a cara, passou-se. O orixá veio, me abraçou, botou a mão na cabeça do orixá, passou. Eu indo para minha casa, que eu não moro no axé, aqui é o meu axé, a casa, o terreiro, mas eu não moro aqui, certo? Eu indo para casa com o meu filho, que está na live, meu companheiro que também está na live, e as pessoas que estavam aqui na live também, certo? Ele manda um áudio para mim, para o meu telefone, dizendo que não dava mais para ficar na casa, que não tinha gostado das atitudes que se tinha acontecido, sobre o ocorrido mais cedo, certo? E o que eu disse a ele foi que eu estava disponibilizando para ele vir buscar o santo dele, porque eu não queria nada de ninguém, a não ser que fosse meu, certo? E infelizmente eu não tenho mais esses áudios, porque tem, como eu expliquei a você, tem 2 meses que eu comprei esse telefone, que o meu telefone deu pano. Então, mas eu tinha tudo guardado, porque eu gosto de sempre guardar já por essa ocasião mesmo. Já por esse acontecimento. Eu quero, antes de que a gente vá para frente, eu quero tocar nesse ponto, porque esses áudios que o senhor fala, ele me passou alguns, e ele realmente tem um áudio que, primeiro, ele fala para o senhor que o senhor tem conhecimento do qual o menino que foi recolhido não tinha tempo de santo nenhum. No caso, até ele falou ontem que o senhor raspou um abiandeká, tá aí, acho que tá dentro da live para quem quiser ver, e quem tá aqui, quem estava na live ontem viu também, no qual ele acusou o senhor de fazer um abiandeká. E aí, em seguida, ele também me mandou uns áudios que ele confronta o senhor, dizendo que o senhor sabia que... primeiro, vamos para o princípio. Essa questão que ele estava lá, que o senhor tentou chamar o santo dele, o santo não veio dele, não veio. Primeiro, ele acusa o senhor de uma agressão física, ou verbal, que o senhor bateu a porta na cara dele. Ele mandou os áudios para mim, ele em seguida mandou um áudio dizendo para o senhor, dizendo que não tinha gostado, porque se o orixá não daria mais certo aí, que se afastava e nada justificava o senhor ter batido a porta na cara dele e tal. Esse é o primeiro ponto, que ele diverge do senhor. A segunda divergência é justamente essa, que ele acusa o senhor de ter raspado um abiã, que saiu no primeiro dia no Babaxé, debaixo do Alá, e no terceiro dia já saiu como DK. Isso é verídico? Vamos para a primeira questão, né? Ele chegou para mim, eu acho que isso aí ele está sem assunto, por conta que se ocorreu tudo isso mais cedo, ele só veio me dizer algo depois do término do xirê, algo depois do término de tudo que se aconteceu no meu caminho para casa. Ele não teve a coragem ou a capacidade, não sei, de chegar para mim no dia ou na hora do fato ocorrido ou depois, quando teve a pausa para todo mundo sentar e conversar, e dizer que não tinha gostado. Eu não entendi essa parte dele, como eu afirmo que não foi por isso. E sim porque no final do xirê, eu informei as pessoas que iam recolher, e um deles era meu filho, qual ele não queria que fizesse parte da casa. Mas, meu pai, uma coisa que é incomum. Se ele é um Iaô de 4 anos e a casa é sua, qual é o direito que ele tem de gostar ou de não gostar de quem é recolhido na sua casa? Porque ele tem uma rivalidade com essa pessoa que é fora parte, não tem conta a ver com o meu terreiro.
E jamais eu irei fechar as portas para ninguém por conta de briga pessoal de ninguém. Briga pessoal é fora parte do meu candomblé. Eu não tenho conta a ver com briga pessoal de ninguém. Minha porta está aberta até para o meu inimigo. Porque casa de candomblé, as portas têm que ser abertas mesmo. Para quem fala, para quem não fala, casa de candomblé é isso. É um acolhimento. Entende? Para a segunda parte, sobre a Biandeká, né? É para meu filho Felipe, que está até aqui na live. Não foi a Biandeká, certo? Meu filho Felipe tem tempo de santo, certo? O qual o meu está me correspondeu e confirmou. No dia das obrigações de Felipe, a qual ele me ajudou realmente, toda a casa de axé tem seu ritual. E a minha casa de axé também tem meu ritual, certo? No dia do babaxé, certo? Eu boto a pessoa dentro do quarto e tem um ritual específico para que aquela pessoa saia para ser feito o babaxé no salão, certo? E a qual ele participou. E ele perguntou a mim se aquilo era um iaô. E eu disse a ele que não. Porque da mesma forma que eu faço na minha casa, eu faço na casa do meu filho. Quando eu fui abrir lá, entregar o cargo dele da Balorixá, abrir a casa dele para o Orixá, certo? E ele me ajudou nas funções. Então ele acusa, situando o iaô Deká que eu dei ao meu filho, que ele ajudou. Então quer dizer que ele não tem nem tempo de santo ainda para questionar o que o senhor faz na sua casa, não é isso? Não. Então quer dizer que essa questão de raspar um Abian Deká não existiu e ele está falando isso de achismo dele, ou é o que ele acha? Isso. Ou é o achar dele, ou é o achismo dele, né? É o achismo dele. Porque ele participou das situações, estava presente comigo lá, tanto lá na casa do meu filho, como aqui na minha casa, e ele viu todos os rituais. Agora, meu pai, uma coisa que é muito séria que ele falou é sobre Paulina. Primeiro, ele disse que Paulina foi quem disse que ia despachar o santo dele. E depois, a mesma Paulina disse que em 10 meses ele ia ter um relacionamento com o senhor. O que é que o senhor acha disso? Isso é verídico? O que é que o senhor tem falado sobre isso? Sobre a situação do... Eu vou concluir tudo direitinho. Vamos lá. Ele, quando falou que ia sair da minha casa, conversou comigo, tudinho, passou-se um ano. 1 ano e 2 meses, certo? Ele abandonou o orixá aqui na minha casa, não procurava saber, não entrava em contato, ele veio, buscou a jurema dele, levou a jurema dele e abandonou o orixá aqui. Casa de candomblé nenhuma, certo? Tem a obrigação de estar lavando louça e enchendo quartinha de filho. Se o filho, certo? Que é o dono daquele bar, que é o filho daquele orixá, das costas, abandona. Então a gente não tem a obrigação de estar zelando, porque na minha casa, como qualquer outras, não é atacado dos presentes e nem mercado de São José. Também nem depósito de Ibá de ninguém. Porque orixá, Ibá, jurema, o que seja, tem que ser zelado. Tem que ser cuidado. Da mesma forma que a gente. Entende? Então ele abandonou o orixá aqui, não dava satisfação, disse a mim em maio que viria buscar o orixá. Não marcou comigo, eu vim da minha residência para aqui para o terreiro, Dia das Mães. Utilizou que ia fazer umas obrigações e depois disse que estava sujo, não deu para vir. Sumiu-se. Passou 1 ano, 2 meses. Quando foi agosto, certo? Na casa de uma filha de santo minha, numa obrigação que estava lá, a entidade, a mentora Paulina, com o trabalho, certo? Chegou para minha filha e pediu para ela entrar em contato com ele e passar um recado para ele, certo? A qual estava dando 7 dias a ele, certo? Para ele resolver, mandar alguém vir buscar o orixá dele. Viesse buscar o orixá dele. Ela estava dando 7 dias, porque ele já tinha abandonado 1 ano e 2 meses. Então, ela estava dando um prazo de 7 dias, inclusive minha filha tem até esses áudios, certo? Para ele vir resolver essa situação. Ele fez do ouvido o mercador, acho que pensou que não iria acontecer nada. Eu não passo por cima da minha entidade, como eu acho que discípulo nenhum passa por cima da sua entidade. É justamente isso, meu pai. Só um agô. Muita gente questionou ontem, quando ele falou isso, perguntando qual é o poder que Paulina tem dentro do orixá. Qual é o poder que Paulina tem dentro de uma casa de axé de dizer que se o filho não vir buscar as coisas deles, ela vai mandar despachar. Só para o senhor falar do seu fundamento dentro da sua casa, para a gente escurecer isso, porque foi uma pergunta que saiu muito ontem. Certo. Eu acho que não só na minha casa de axé, como em outras também, as pessoas têm mania de criticar. Eu não critico. Paulina jamais se meteu ou entrou para pegar o ibá dele ou fazer acontecer, não. Ela mandou me dar uma orientação espiritual, a qual, se fosse na Jurema, da mesma forma, ela orientou a mim que ele tinha abandonado o orixá e não queria saber, pelos tempos que passou, e estava dando esse prazo. Caso ele não vinha comparecesse, certo? Eu tomasse as providências cabíveis que fosse jogar fora, despachar. Porque ele não estava zelando o orixá.
Ele não estava cuidando do orixá. Eu acho que não é só na minha casa. Isso é em qualquer outra casa de axé. Eu nunca vi dizer que Jurema se mete no orixá. Tudo bem. Mas tem muitas casas de axé por aí que uma mestra, um mestre, dá um conselho espiritual através do sagrado também. Mas isso que é bom a gente deixar aqui frisado, meu pai. E é bom que o senhor esteja falando isso para todo mundo saber que foi um conselho espiritual que a mestra da casa deu. Não foi uma ordem, e lembrando, para deixar claro para todo mundo que uma entidade de Jurema não tem poder algum dentro do santo, não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Pode Então, continuar. essa orientação, como eu creio que em outras casas também existe orientação espiritual através da mestra ou do mestre do culto a Jurema, certo? De dizer, vá para um caroço, preste atenção no bundão, preste atenção com a Iemanjá, com o Xangô, quem seja, tá devendo, tem uma cobrança. Existe isso. Existe. Muito. Entendeu? Então, significa que se a entidade falar isso, ela está se intrometendo no orixá? Não. Ela está dando uma orientação e um conselho. Entendeu? Foi o que aconteceu. Então, de fato, aconteceu essa situação, passou os 7 dias, ele não ligou, não se importou, e foi concluído o que a mestra Paulina pediu e autorizou, certo? Foi despachado. Então quando o senhor foi despachado, aí isso que eu queria perguntar, quando o senhor disse que foi concluído o que a mestra Paulina autorizou, então quer dizer que não houve queda de prateleira, não teve quebra de nada, o que foi feito mesmo com as coisas dele foi despachado, é isso? Não teve quebra de prateleira, não. Pronto, Quando caiu a prateleira dentro do quarto do santo, ele sabe o que foi que aconteceu, mas não foi nada com as coisas dele. Entende? Então, para deixar claro que foi um dos questionamentos dele, que por isso que ele veio na live ontem, foi porque ele queria as coisas dele. Então, para deixar claro aqui, o senhor, enquanto sacerdote, as coisas deles foram despachadas, não é isso? E ficou algumas coisas aqui ainda. Que ele já pegou, não foi isso? Isso. Eu vi. Então, gente, eu não estou passando pano pelo pai de santo, eu também já fui filho de santo, e sei que a partir do momento que você entra dentro de uma casa, você tem que ter obrigação com suas coisas, no mínimo, com as suas coisas. No mínimo é trocar a água da sua quartinha, lavar seu santo, lavar sua Jurema e tal. Realmente, como o Babá disse, ele tem razão, ninguém é obrigado de cuidar do santo de ninguém. Então, para deixar mais uma vez claro, respondendo a pergunta que foi levantada ontem, as coisas de Brandon foram despachadas, não teve queda de prateleira, não teve nada quebrado, foram despachadas. Ok, Breno? Pode continuar, Babá. Aí, ao passar disso, eu entrei em contato com ele, ele conversou comigo que vinha buscar as coisas dele, não sei o que, e eu expliquei. Breno, não existem mais suas coisas. Não adianta você falar com minha avó, pois não vai resolver. Ela não vai passar por cima. Eu cumpri ordem de Paulino, eu vou cumprir ordem da minha espírita. Eu passei para ele, certo? Conversei com ele sobre isso. E ele depois passou, sumiu. Aí ele voltou para Recife, certo, para resolver umas coisas e disse que viria buscar o santo. Eu falei com ele novamente, certo, explicando que não tinha nada, não existia nada. Deixei ele à vontade. Ele veio ontem foi sábado, ele veio na sexta. Minha avó falou com ele, disse que não queria se intrometer nessa situação, que ele resolvesse comigo, certo? E quando foi ontem, eu vim para o aniversário da minha avó, como você sabe, e quando eu cheguei aqui, ele já estava. Eu entrei, ele não falou comigo, não me deu distância para nada, eu também fiz a minha parte, também não falei. Entrei, fui cuidar das coisas que eu tinha de cuidar, certo? Minha genitora procurou saber comigo que esses negócios de Breno. Esse manhã, vá dentro do rincó com ele, para ele pegar o que tem e olhar se tem alguma coisa dele lá. Ele entrou junto com ela, tanto é que eu nem quis entrar, que era para depois dizer que eu estava pressionando, ou estava medindo alguma coisa, ou tirando alguma coisa, não sei. Pois ele poderia pensar várias coisas. Eu não quis entrar, botei ela com ele para entrar, para ver o que tinha dele, e o que tinha dele lá, cajado, entre outras coisas, ele pegou. O que tinha dele lá ainda, ele pegou, certo? Aí foi-se embora, dizendo a minha mãe, não disse a mim, disse a minha mãe que iria expor a página do terreiro, certo? E eu disse a ele que ele poderia expor, porque eu também estava querendo expor umas coisas. Aí ele pegou a moto e foi-se embora, passou-se. Eu estava fazendo as atividades aqui, no corre-corre, quando o pessoal mandou print, mandou áudio, mandou vídeo, mandou isso, mandou aquilo, aquilo outro.
Para mim, tanto é que, como eu disse a você, eu não abri a live, nem assisti, nem quero assistir. Entende? E conversei com você, né? Ele não foi uma pessoa de chegar para mim, para falar a mim, porque ele estava aqui ontem comigo, certo? Ele não foi uma pessoa de chegar a mim para falar a mim, ter uma pauta a levantar a mim, conversar comigo, ou dizer alguma coisa para mim, não foi. Ele foi para casa dele, chegou em casa, fez uma live, abriu uma live e começou a detonar, falar de mim. Enquanto pessoalmente ele não chegou para mim, certo? Para falar nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Calou, só falou isso e foi embora. Eu quero lhe falar enquanto o senhor toma uma aguinha, meu pai. Como eu vi que o senhor até chegou ontem nervoso para falar comigo, dizendo que ia processar e tal, tudinho, e eu até expliquei para o senhor, digo, meu pai, não fui eu que expus. Quem expôs foi o Brendo. Eu poderia muito bem ter feito o material e ter jogado aqui na página, mantendo sigilo, mas aí, quando eu ofereci o espaço a ele, foi justamente um espaço para ele fazer uma live e botar a cara dele para todo mundo ver. A cobrança que está fazendo é ele, porque eu já fui muito de soltar conteúdos aqui que as pessoas não apareciam. Mas, como eu disse ao senhor, para o senhor ver, se o senhor dá uma olhadinha aqui nos comentários e ver o quanto os comentários estão aparecendo de apoio ao senhor, e para o senhor lembrar o quanto eu disse que era importante o senhor vir contar a sua versão, era por isso. O que eu quero perguntar ao senhor o Breno tem 4 anos na sua mão, não é isso? Isso. Dentro desses 4 anos, Breno, em algum momento, fez algo, o senhor percebeu algo que poderia acarretar no que está acontecendo hoje? Não. Sempre se demonstrou uma pessoa normal dentro do seu axé. Sempre me demonstrou lealdade. Sempre me demonstrou lealdade. Eu recebi uma mensagem, no qual o senhor está mandando, eu acho que foi sua, pelo menos foi o que ele disse, que o senhor está pedindo a ele, por tudo que é mais sagrado, que ele não saia da sua casa, que o senhor tem um amor muito grande por ele, e que, por favor, chamar ele de Oguian, não vá, porque você é importante para mim. Essa mensagem aconteceu? Isso foi na primeira vez que ele se afastou da minha casa. Foi logo no início. Eu peguei uma discussão com ele, certo? E depois eu cheguei para ele para conversar, porque eu vi que eu errei, porque da mesma forma que filho erra, pai também erra. Isso foi logo, tem uns 2 anos isso aí, que eu conversei com ele sobre essa situação. E disse que ele não saía, porque ele me demonstrava muita lealdade. Era sempre aquele filho que estava presente na casa comigo. Era sempre aquele filho que estava sempre me ajudando. Isso era numa obrigação, isso era num ebó, isso era um limpamento do quarto santo, da Jurema, no que seja. Ele sempre mantinha, certo, esse vínculo comigo. Era um filho de procurar saber dúvidas, tirar dúvidas sobre trabalhos que ele ia fazer com a entidade espiritual, tirar conselhos, entre outras coisas. Sempre foi muito aberto comigo, até sobre a vida pessoal dele também. Então ele mostrava muita lealdade a mim. Muita lealdade. Muita lealdade ele mostrava a mim. Isso não foi sobre isso aqui, não. Meu pai, uma coisa que eu quero perguntar. A decisão de Paulina, o senhor já falou aqui. Agora eu queria saber o que é que o orixá da casa fala sobre isso. Enfim, o que é que o orixá da casa fala sobre isso? Né? Não vou dizer a você que até o exato momento eu procurei saber que eu não procurei. Certo. Não procurei. Entende? Se eu disser a você ou as pessoas que eu procurei saber, eu estou mentindo, estou sendo mentiroso. Outra coisa que eu quero perguntar ao senhor. Uma coisa que eu queria... 2 coisas, na verdade. A primeira é saber... Se o filho da casa hoje quiser sair da sua casa, ele pode sair tranquilo? Ele veio, ele vai. Ninguém faz filho pra gente, não. A gente faz filho pro mundo, isso é nítido. Isso é nítido. Certo. O ocorrido com ele foi que ele abandonou, teve um abandono de 1 ano e 2 meses. Porque, como eu falei, se ele abandonou, ele não falava comigo, ele tinha vínculo com outras pessoas da casa. Ele poderia dizer, até com a Yalorixá da casa ele tinha vínculo. Olha, minha mãe, eu estou trabalhando aqui, estou distante. Vamos fazer o seguinte, todo mês eu vou mandar R$50 para alguém limpar meu santo, zelar pelo meu santo, acender uma vela no meu santo. Enquanto eu não vou buscar, porque eu estou trabalhando, porque eu tenho umas coisas para se resolver, seria muito bem entendido. Entende? Porque mesmo que ele estivesse distante, mas ele ainda iria estar mantendo a relação com o orixá. E não foi o que aconteceu. Ele abandonou o orixá. Ô meu pai, assim, eu não sei se é um conselho, quem sou eu para lhe dar um conselho,
Mas não seria viável para futuro, se acontecer isso com qualquer outro filho da casa, o senhor mandar lá, recolher, embalar direitinho, já que não está dando futuro, deixar lá guardado no canto para a pessoa vir pegar, já justamente para não acontecer isso novamente, meu pai, não seria o ideal. Porque, tipo, olha a situação toda, eu entendo muito o seu ponto de vista da pessoa ter abandonado. O que eu questiono também é porque fazer um orixá hoje é muito caro. Eu sempre me baseio pelo preço, porque as coisas estão muito caras, mas aí tem muita gente também que faz orixá para se amostrar, né? Faz orixá não por fé, mas sim para se amostrar, sim para dizer que tem. Mas na hora de cuidar, na hora de estar dentro do terreiro, é muito difícil de estar. E é uma das coisas que me fez me afastar de terreiro é justamente o compromisso que eu não tinha. Então eu assumi para mim mesmo que eu não tinha compromisso e decidi ficar afastado. Eu acho que você que está assistindo essa live deveria começar a rever se você nasceu para estar dentro do candomblé, se você nasceu para ser um simpatizante ou se realmente você nasceu para viver candomblé, que não é para todo mundo. Voltando ao assunto que eu tinha perguntado ao senhor, o senhor falou de uma parte sobre essa questão da Paulina dizer que em 10 meses o senhor ia ter um caso com ele. Que história é essa? Vou entrar nessa parte. Aí, ele falou, como várias pessoas me passaram, que a minha mentora Paulina tinha dado 10 meses a ele, para ele se deitar comigo ou eu me deitar com ele. Eu acho que isso aí é para abalar meu relacionamento. Graças a Deus, eu sou muito bem casado há 6 anos, né? Com o Fernando, que está até aqui na live, e ele sabe. Sou muito bem casado. Isso não aconteceu, até porque meu companheiro está comigo 24/48, até em funções, entre outras coisas. Sempre está ao meu lado, me acompanhando, certo? Quem conhece meu lado espiritual, Jurema, conhece a índole da minha espiritualidade, principalmente da Paulina, certo? Principalmente dela. E eu não sei, agora eu fiquei naquela indecisão, porque ele disse que Paulina disse 10 meses. De 10 meses ele passou 4 anos na minha casa. Será que no período desses 4 anos, pelos 10 meses que ela deu, ele por ser tão leal à espiritualidade, tão fiel o orixá, veio a botar à tona isso agora? Por que não botou antes? Por que não botou logo em seguida, assim que decidiu sair da minha casa? Ou quando estava na minha casa de axé? Veio botar isso à tona agora. Então ele gostou da safadeza, né? Que não aconteceu. Não aconteceu essa situação, mas para mim ele gostou. Né? Por conta que, a partir do momento que eu abro a boca para dizer a você que sua espiritualidade me deu 10 meses para me deitar com você e passo 4 anos na sua casa, como é que pode uma situação dessa? Ao contrário, minha espiritualidade nunca precisou embebedar ninguém, certo? Para comer, a palavra é essa, ter relação sexual com ninguém, não. A minha espiritualidade, a mestra Paulina, ao contrário da Ritinha, a minha mestra Paulina nunca precisou botar meus 2 filhos, que estão aqui na live, certo? Assistindo, para beber com 2 mulheres, e depois deixar as mulheres bêbadas, botar meus 2 filhos para correr com um pedaço de pau pelo meio da rua, para ter transar com as 2 mulheres, não. Minha espiritualidade paulina, certo? Nunca precisou pegar minha Ekede, que também está aqui na live, Pauliana, certo? Para querer transar com ela, não. Certo? E dizer que ia jogar ela da barreira. Está aqui na live. Eu tô falando porque eu tenho provas. E as pessoas estão aqui na live. Claro, então eu estou falando aquilo que eu tenho prova. Claro. Aquilo que eu tenho prova. Minha espiritualidade paulina nunca precisou passar por outras situações como a dele já passou. Até com outras pessoas que estão aqui, como Manu, que está aí também presente na live, que quis dar a cara a tapa. Como meu irmão também está aqui na live, que quis dar também a cara a tapa. O Binho, né, que a Ritinha botou ele dentro da casa com o primo de Binho, para ter relação, foi dito pelo próprio Binho a mim. E ele queria hoje participar até da live para expor isso também, que ele tem provas. É certo? Quando aconteceu essas situações da carreira com um pedaço de barrote para ter relação com as 2 meninas, certo? Eu cheguei, conversei com ele me negou, disse que era mentira. Conversei com a espiritualidade, qual me negou também, disse que era mentira. Mas Deus e o mundo sabem dessa história. Deus e as pessoas estão aqui na live. Ele saiu para beber com mais 3 pessoas. Ele foi bebedou 2 meninas e mandou a outra pessoa, botou a outra pessoa para correr. Ele botou a outra pessoa para correr. Deixa eu explicar. Ele tinha mania de ir pro terreiro, certo? E vinha manifestado pelo meio da rua com Ritinha. E quando passava alguém conhecido, Ritinha pedia para dizer que não era Ritinha, era Brendo, certo?
era o próprio. E quando passava, as pessoas estão aqui, as pessoas que andavam estão aqui na live e sabem. Entendeu? Quando andava com ele, certo? O povo passava, boa noite, Breno, bom dia. Opa, boa noite. Não diga que é eu não. Passava. E nesse dia ela foi tomar pinga mix, na residência dele, com o meu Ogã e meu filho de Baru, certo? Meu filho pai, desculpe a ignorância. O que seria uma pinga mix? É uma bebida. É uma bebida, qual ele toma. Chicletinho. Isso. Foi tomar essa bebida com duas meninas e iria ter relação com essas duas meninas. Deixou as meninas bêbadas, certo? E Ritinha, não ele, Ritinha. Certo? Ou era ele, não sei, né? Porque a espiritualidade não faz essas coisas. Mas se a minha deu 10 meses para ele se deitar comigo, né, e não aconteceu, eu tenho que expor o que realmente aconteceu. E que tem provas. Porque ele não tem prova. Ele falou que Paulina falou, mas ele não tem nenhuma prova contra isso. Eu quero uma foto, eu quero um vídeo, eu quero um áudio. Ele não tem. E o que eu estou falando, eu tenho. Eu tenho prova. Eu vim botar minha cara a bater e a tapa com provas. Não foi sem provas, não. Entende? Então ele pegou, botou os meus 2 filhos para correr com um pedaço de pau, barrote, pelo meio da rua, dizendo que estava com Ritinha, para se trancar com as meninas bêbadas para ter relação. Onde é que está o erro? Será que foi Paulina que errou pelos 10 meses, que não aconteceu, ou por isso aí? Ou, entre outras coisas, querer comer minha Ked, né? Se não ia fazer acontecer, no momento que minha Ked estava afastada da casa, entre outras coisas que aconteceu com outras pessoas também. Mas aí, aquela pergunta que eu lhe fiz lá antes, vou lhe fazer de novo. Então, quer dizer que nos 4 anos, Brendo já apresentava alguns problemas de convívio, E por que o senhor não abriu mão e o senhor pediu para ele sair? Porque o senhor quis continuar com ele na sua casa? Quando aconteceu esses fatores, como eu falei, eu cheguei com ele, conversei, ele me negou, a espiritualidade também me negou, entende? Eu não procurei ir a fundo, escutei as pessoas e preferi calar. Até por ele ser um filho que eu gostava, um filho que sempre estava presente. E eu sempre queria o melhor, tanto para ele, entende? Então ele sempre estava junto a mim e eu não queria dar ênfase das pessoas. Ah, Breno saiu, o Gustavo botou Breno para fora. Não, entendeu? Eu sempre queria ele junto de mim, que se mostrava ser uma pessoa leal, ter uma lealdade a mim. Entendeu? Então eu preferia, quando aconteceu a situação que foi negada, eu sabia que não tinha sido negada, que não era mentira, sabia que era verdade, entendesse? Mas preferi me calar, conversar com ele e com a espiritualidade. Como me negaram, eu, por gostar muito dele, abafei a situação. Ô meu pai, para a gente encerrar, é a última pergunta, antes das considerações finais, para não ficar muito cansativo essa live, o senhor realmente já respondeu muito diretamente tudo, parabéns. Mas o que é que o senhor acha? O porquê ele está fazendo isso? O senhor já imaginou o porquê de tudo isso que ele está fazendo? Quer aparecer. Eu acho que é falta de tomar pinga mix e dar barrotada nos outros de novo. Quer aparecer. Só pode. Ou então não é porque talvez ele vá embora segunda-feira e ele queira causar aqui em Recife, não? Possa ser, né? Porque, como ele falou, que semana que vem tá em Madureira comprando tudo de novo. Gente, quem vai pro Rio de Janeiro, São Paulo, R$200 a gente encontra um voo barato de madrugada. Quero ver para a Europa, Paris, entendesse? O povo vê o Rio de Janeiro, São Paulo como fosse Deus. Não é. Eu vivo em Pernambuco e gosto do meu Pernambuco. E não troco. Entende? Então, assim, eu acho que ele quer aparecer, quer causar, quer um minutinho de fama. Quer 2 minutos, 2 meses de fama. É isso que ele quer. Se ele tá querendo então, fama, ele ganhou 2 dias. Ele ganhou ficou 2 dias. Ele ganhou o dia dele e o meu. E eu ganhei o dele e o meu. Ficamos 2 dias famosinho e por um belo tempo. Porque a fama não foi só pra ele, veio pra mim também. Entende? E principalmente pra mim. É verdade. Eu agradeço. É muito bom. Ô, meu pai, eu queria muito lhe agradecer por realmente te ouvir. Foi muito bom o senhor ter vindo, foi muito bom o senhor ter falado. Eu queria muito lhe agradecer, queria pedir a sua bênção e gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e deixasse um recado para justamente os filhos de Santos e Iaô, que entra numa casa e sai falando da casa, sai criticando. Eu sei que acontece muita violência dentro do terreiro, em terreiros por aí eu sei que não se pode ficar calado. Mas tudo que o senhor expôs aqui realmente colide com o que foi falado ontem, entendeu? E eu queria que o senhor deixasse sua mensagem, eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais, por favor. Certo. De antemão,
eu queria dizer que isso não só acontece na minha casa de axé, não. Pode acontecer em outras também. Eu vi muitas publicações, eu vi muito compartilhamento de pessoas zombando, né? Pessoas ignorando, criticando, esculhambando. Eu não ligo para essas críticas. Mas isso hoje aconteceu comigo. Amanhã pode acontecer com você também. Entendeu? Porque o mundo, ele gira. A nossa religião se acaba por conta dessas situações. Porque as pessoas mesmo da religião, de vez de se unir, se abraçar, elas mesmas se destroem uns aos outros. Porque enquanto os pastores, igreja, tanto evangélica católica, tem todo o seu rolo, mas estão ali, ó, forte se dando as mãos, a nossa religião está indo de água abaixo por conta dessas situações. De um irmão degnar a imagem do outro, sem saber das versões. Porque toda história, ela existe duas versões. Ela não só existe uma. Hoje aconteceu comigo. Amanhã vocês podem ser o próximo. Que sirva de exemplo para mim, certo? Como Babalorixá, e para outras pessoas também. Porque hoje foi na minha casa, amanhã pode ser na sua. Nem toda a vida a gente tem que se dedicar sempre a filho, como filho sempre a pai. Porque o que a gente, na maioria das vezes, leva é essas punhaladas, essas traições e essas covardias. Isso pode ser de um pai para um filho, como de um filho para um pai. Entende? Então nunca se dê demais. Nunca se dê demais com o filho. Eu tenho uma juremeira que me tombou, Sueli, que ela sempre diz assim a mim: eu dou 10% e o restante aprenda. Porque se eu der meus 100, você vai crescer e vai querer me picar, que vai querer me engolir. Então isso fica de recado para vocês. Nunca se dê demais. Nunca se dê demais, sempre fica uma pulguinha atrás da orelha. Porque hoje foi eu, a mais tarde pode ser vocês. Infelizmente, muitas casas de axé também passam por essas situações. Não é só eu que vim me expor ou ele que vem falar, não. Muitas casas passam e ficam caladas. Entendeu? Então, é hora da gente também falar. Temos nossa vez, nossa pauta também de falar. Entendeu? Porque da mesma forma que pai erra, filho também erra. Mas a gente tem que saber onde é que está o erro e o acerto. Axé, meu pai. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa live desde ontem. Está sendo a mais falada, a mais questionada. O povo tudo doido para ver. O povo adora ver esses BOs. O povo, eu queria que essa energia toda que foi gastada na live aqui, vocês usassem dentro de um terreiro para louvar um Exu, para louvar uma pombogira, para louvar uma mestra, para louvar um orixá. Se a energia e o fervor que está aqui, todo mundo mandando um foguinho para cima, vocês usassem dentro de um terreiro, eu acho que a ancestralidade agradeceria. Mas o Macumba Ordinária agradece ao senhor, Pai Valdemir, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por essa exposição e por essa mensagem final. E obrigado a vocês que acompanharam. Essa live vai ficar salvativa, gente. Para vocês que queiram acompanhar. Axé. E espero um dia conhecer sua casa, viu? Também, certo. Também lembrando a ele que ele me deu um presente de aniversário maravilhoso, uma véspera de aniversário, uma live, certo? Que vai ficar solta e um pouquinho de fama. Foi um presente ótimo, lindo e maravilhoso. Muito obrigado, viu? A gente atingiu aqui 130 pessoas numa live e vamos que vamos. Gente, axé, bom restinho de domingo, tudo resolvido. Axé. Meu amigo, veja só, a gente já respondeu a pergunta que deixou aqui. O santo foi despachado, então você pode voltar sossegado para o Rio de Janeiro, sabendo que seu santo foi despachado, não tem mais nada do seu santo lá no Axé Bom Leuá. Certo? Então quer dizer que essa live foi 100%, a gente conseguiu dar um fim nessa história e bola pra frente. Axé, gente. Tchau, tchau. Valeu, Pai Valdemir. Tchau, tchau.